Todos conseguem me ouvir? Como é que está o som de vocês? Ah, ótimo. O som está saindo. Bom, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa webconferência hoje. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Valesca Lucena, sou médica de família, telereguladora e teleconsultora aqui do Telesaúde. E hoje a gente vai estar falando hoje sobre doença celíaca. Nós temos o prazer de termos conosco a doutora Vera Suprani, pediatra, gastropediatra, com uma longa experiência em gastroenterologia pediátrica e também em doença celíaca. Lembrando a todos que nós temos aqui ao lado a nossa caixa de bate-papo, em que vocês podem estar fazendo as perguntas, que no final elas serão respondidas pela doutora Vera. Também nós temos nosso canal de teleconsultorias, que pode também ser utilizado depois da apresentação. Essa apresentação também vai ficar disponível no nosso site, então vocês podem estar convidando e fazendo a propaganda para os seus colegas de trabalho que não puderem estar assistindo agora. É importante que se coloque aqui na caixa à direita da tela, informe para a gente o nome, o município, a categoria profissional de vocês, a unidade de saúde, não só de vocês, mas também de todas as pessoas que estão assistindo juntamente com vocês aí no ponto da unidade de saúde em que vocês estão. Isso é importante também porque mais para frente a gente vai estar emitindo certificados. E essa informação que a gente tem aqui ao lado, ela é importante para isso. Doutora Vera, é um prazer muito grande receber a senhora aqui conosco. Nós vamos estar dando a oportunidade agora para dar início a essa apresentação. Então tá. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que a gente tem que estar sempre falando de patologias que podem afetar o paciente de uma maneira sistêmica, como a doença celíaca. E eu só não sei aqui se as pessoas são médicas ou enfermeiras, eu não vi anotado, mas eu foco, se depois a gente pode discutir ao final dessa apresentação. A doença celíaca... médicos, enfermeiros. É porque eu estava querendo ler aqui, ela não botou. Tem gente de saúde também. Muito bem. Então, a doença celíaca, para um pouquinho de história, ela começou a ser pensada por um médico, um médico chamado Areteu da Capadócia. E ele trabalhou no século I depois de Cristo. E essa palavra celíaca vem de uma palavra grega, koiliakos, não sei se falando em grego está certo, mas koiliakos, da palavra koilia, que significa abdômen. Então, Areteu percebeu pessoas que tinham esses sintomas de má digestão, problemas de digestão alterada, que deixava o abdômen muito distendido, e deu esse nome. A doença celíaca, com certeza, é uma desordem
que vai afetar o paciente desde que ele ingere o glúten e ele pode acometer todas as idades. Então, é uma desordem sistêmica, imunomediada, ou seja, autoimune, acomete pessoas geneticamente predispostas. Mas nós vamos ver mais adiante que não só esse HLA-DQ2 e DQ8 estão implicados na gênese da doença celíaca. O gatilho reconhecido é o glúten e o glúten da dieta, com a produção de autoanticorpos contra a transglutaminase tecidual humana, uma enzima que está nos tecidos e principalmente no intestino. Mas essa enzima, ela também está, por exemplo, no sincício trofoblasto, na placenta, ela está no pâncreas. Então, se eu tiver, nós vamos ver adiante também, uma maneira de perceber se é uma doença autoimune, é uma doença bem interessante, porque é a única das autoimunes cujo gatilho está definitivamente reconhecido, que é o glúten. Então, se a gente tiver a tendência, né, a predisposição para ter a doença celíaca, mas nunca entrar em contato com o glúten, coisa que é praticamente impossível na nossa dieta ocidental, mas vamos supor que eu nunca entre em contato com o glúten. Eu sou geneticamente predisposta, eu nunca teria a doença. Então, é das doenças autoimunes, praticamente a única que a gente conhece realmente o gatilho. Isso é importante porque vai ajudar a gente a pensar no tratamento. O tempo, desde a introdução do glúten até o aparecimento da clínica, é muito variável. A soroconversão à autoimunidade celíaca pode acontecer a qualquer tempo. No passado, quando eu comecei, faz assim uns 2 anos atrás, mais ou menos isso, né, gente? Esse tempinho pequeno, se pensar, vamos botar um pouquinho mais. Pensava-se que a doença celíaca era uma doença exclusivamente da infância, né? A gente não conhecia ainda essa doença como autoimune, a gente achou que as pessoas, os pesquisadores, foram achando até chegar aos autoanticorpos e nós, então, agora temos condições, pelo menos os pesquisadores estão tendo bastante ajuda à sociedade com a pesquisa desses autoanticorpos. O glúten, então, é uma proteína complexa encontrada no trigo, no centeio e na cevada. Com relação à aveia, fica uma pergunta, porque a aveia, na verdade, ela não tem glúten, mas ela, na hora de ser produzida, ela é produzida numa coisa chamada rodízio de solo. Então, sempre vai haver contaminação. Pelo menos no Brasil, ainda não tem aveia livre do glúten. Caracterizada, então, por uma ampla faixa de apresentações clínicas, vamos ver adiante também, com danos variáveis ao intestino. Essa doença, ela vai produzir, então, uma enteropatia mediada por linfócitos T, por isso o risco do linfoma, né, da doença posterior, quando essa patologia não é descoberta em tempo. A prevalência mundial é muito alta. Os textos falam em 1 para 100 até 1 para 200 pessoas na população de uma maneira geral. Na Finlândia, principalmente, onde é pesquisada muito, mais de 2% da população tem doença celíaca. Então, amplas variações regionais. Por exemplo, na Índia, num texto que a gente vê o seguinte, aonde as pessoas só comem arroz, a prevalência é muito baixa. Onde não tem mais o arroz e está se comendo trigo, a prevalência está muito alta. Então, de região para região, a prevalência está mudando. Uma coisa muito importante que nós temos que lembrar, porque era considerada uma doença rara, e era considerada da criança e também dos países mais ricos. Hoje isso não é mais verdade. Não pode mais ser considerada rara. E outra coisa, a importância desse tipo de estudo, de teleaula, esse tipo de aprendizagem, como nós estamos fazendo aqui, é que o pediatra, o médico generalista, eles estejam atentos aos quadros típicos, atípicos e aos quadros que a gente chama de assintomáticos, que são os grupos de risco. Para quê? Para avaliar a hora certa de fazer a triagem sorológica, que vamos ver adiante. O diagnóstico ainda é necessário a realização de biópsia de intestino delgado. E retirar o glúten da dieta sem a realização de biópsia é totalmente contraindicado. Estamos falando isso porque tem acontecido e está um modismo de dieta sem glúten.
Aí você pergunta, você tem doença celíaca? Não, eu tenho um probleminha aqui, não fez a sorologia, não fez a biópsia e simplesmente tira o glúten da dieta. Isso em relação à doença celíaca. Você não dá diagnóstico sem biópsia. Para nós, no Brasil, ainda é necessária a biópsia, porque ainda existem estudos fora daqui que já se faz o teste chamado triplo teste, mas ainda não fazemos. O tratamento da doença celíaca, apesar de várias pesquisas, ainda é a suspensão permanente do glúten da dieta do paciente. E isso, lembrar que não adianta falar assim, ah, mas eu vou comer um pedacinho de um biscoito, ou um naco disso ou daquilo. Não é assim. A doença celíaca, como doença autoimune, desde que tenha 1 grama ou 20 miligramas, que é o máximo, é o mínimo, se eu posso considerar o máximo que pode ser usado ou ingerido por dia, acima dessa quantidade, você tem o risco da doença manter, apesar da pequena quantidade. Então, é a retirada permanente, completa, e até onde a gente sabe, atualmente, é a retirada para a vida toda. Claro que tem muita pesquisa em andamento e nós não sabemos amanhã como será isso, mas hoje ainda é assim. As manifestações clínicas, elas atualmente são classificadas em 5 formas. As formas clássica, não clássica e assintomática nós vamos discutir. A forma potencial e refratária não vai fazer parte do escopo dessa apresentação. Com relação às 3 formas e as 5 formas, na verdade, o que se percebeu é o seguinte, que uma quantidade muito grande de doenças de celíacos existiam e nós só víamos o que está acima do nível da superfície, que é o quê? É a forma clássica, que nós vamos falar adiante. A forma clássica em que você tem sintoma do trato gastrointestinal, faz a biópsia, vai encontrar atrofia de velocidades e o paciente, a criança, que é o meu foco, a criança tem uma doença grave e é o que a gente via muito no passado. Hoje, e a partir das sorologias, foi percebendo o seguinte, tudo isso aqui para baixo está escondido nesse iceberg. Isso é a teoria do iceberg que a gente usou muito quando falava de desnutrição também, algum tempo atrás. Toda essa quantidade aqui, da forma atípica, a forma silenciosa, a própria forma potencial que nós não vamos falar hoje, essas formas estão escondidas aqui, ó, abaixo do nível e ninguém está vendo. Então, a ideia da gente fazer esse tipo de seminário, esse tipo de apresentação, é começar a desmistificar e apresentar essas formas para as pessoas. Com relação à prevalência, então, nós já falamos, 0,2% a 1% da população geral, sabendo que algumas populações, como os finlandeses, eles falam até em 2,4%, quer dizer, a cada 200 pessoas, uma tem doença celíaca. Esse texto, essa referência está aqui. Com relação também a falar agora desse grande iceberg que nós estamos falando, vamos começar da forma clássica. A forma clássica ou típica, como eu falei já, no passado nós acreditávamos que era uma doença de crianças, hoje nós sabemos, ela acontece em crianças, adultos, não importa, mas o importante é que na criança, quando aparece, ela aparece entre 6 e 24 meses após o início do glúten em sua dieta. Então, não queiram achar doença celíaca no bebê que ainda não entrou em contato com glúten. Então, se você tiver um bebê com diarreia com 2 meses e perguntar, pode ser doença celíaca? Essa mãe terá obrigatoriamente ter dado pão para essa criança, né? Então, nós temos que saber que após o início do glúten, nós não sabemos também quando é que essa criança ou esse paciente vai sofrer viragem sorológica. Pode ser que aconteça isso acontecer anos mais tarde, se esse paciente é um paciente predisposto. Mas, de uma maneira geral, na forma clássica, o quadro clínico ele é igual a outras patologias do aparelho digestivo que levam a sintomas persistentes de má absorção. Então, diarreia crônica, emagrecimento e distensão abdominal. Todas as doenças que levam a diarreia crônica, emagrecimento e distensão abdominal, eles estão levando a má absorção.
A doença celíaca é uma das principais, mas não só a doença celíaca. Se eu tiver um paciente com giardíase ou com criptosporidíase e com toda a parte do intestino delgado, uma paciente, por exemplo, com uma deficiência IgA, uma deficiência humoral de imunoglobulina A, e ele tem uma giardíase crônica, ele pode ter a mesma clínica da doença celíaca. Então, nós temos que ficar atentos e pensar, mas não necessariamente, só que nós devemos estar sempre com paciente com má absorção, levando a esse tipo de patologia que está descrita aqui, atrofia de musculatura glútea principalmente, falta de apetite, alteração do humor. A irritabilidade, por exemplo, quando a gente pega um paciente, uma criança de 3, 4 anos, por exemplo, e que tem a doença, ele é extremamente irritado. Quando você tira o glúten, um mês depois, esse paciente parece um anjo, porque você tira com a mão aquele mal-estar dele. Então, ele volta a ser a pessoa maravilhosa que ele era antes. Então, nós temos um quadro de má absorção, sempre no diagnóstico diferencial, pensar em doença celíaca. A doença celíaca, quando não pensada, quando não tratada em tempo, ela é fatal. Eu coloco aqui potencialmente fatal, mas os casos que nós vimos que não foram pensados, as crianças não resistiram. Então, ela pode levar à crise celíaca, que dá uma distensão abdominal muito importante, que dá uma hipopotassemia grave e risco de vida, então. Então, tem que pensar. Esse eu tirei, está nesse livro, de 2012, um livro de gastroenterologia, nutrição e pediatria, para mostrar 2 irmãos, 2 gêmeos, em que a menina já apresentava, nessa idade, um quadro bem interessante de distensão abdominal, quadro de diarreia crônica, um quadro de doença celíaca clássica. E o menino, na mesma idade, não tinha nada, né? Até inclusive com sorologia normal. Mas veremos adiante ainda que esse paciente precisa ser acompanhado, é um paciente de risco. Irmão gêmeo dessa criança, ele apresentou o diagnóstico na adolescência, quer dizer, ele foi acompanhado então. Nada que pudesse fazer evitaria o diagnóstico, evitaria a doença nessa criança, a menos que tivesse feito a opção dele nunca entrar em contato com glúten, como eu falei, que é praticamente impossível na nossa dieta atual. A forma não clássica, que é a segunda forma que nós vamos tocar então, ela se caracteriza por um quadro mono ou pauci sintomático. Então, a pessoa pode ter uma queixa de outra coisa, às vezes nada intestinal. Os sintomas são mais tardios, a criança entre 5 e 7 anos, mas eu posso apresentar, eu não, Deus me livre, mas eu até estou pesquisando em mim atualmente, depois de tanto estudar, pode apresentar idades mais avançadas. As manifestações digestivas nesses pacientes, da forma não clássica ou atípica, essas manifestações estão ausentes ou são pouco relevantes. Por exemplo, pode ter uma dor abdominal, náusea, empachamento, saciedade precoce e até constipação. Mas os pacientes que têm esses problemas, eles se adaptam a essas queixas. O que a gente vê é o seguinte, quando se faz o diagnóstico nesse paciente, é que, em princípio, eles falaram assim, não sinto problema nenhum. Eles vão aos médicos com outras queixas. Mas se a gente fizer, então, o retrocesso, a gente faz a história para trás, nós vamos encontrar essas queixas e essas pessoas se adaptando a viver desse jeito. Nessas pacientes com a forma não clássica, os marcadores sorológicos são positivos, sempre, e a biópsia intestinal alterada. Então, sem manifestações digestivas, porque nós vemos que a doença celíaca, ela compromete o intestino de uma maneira não ininterrupta. Algumas áreas afetadas, outras áreas sãs, então você pode ser que em algum momento... E outra coisa, o intestino, a capacidade absortiva do intestino é extremamente elevada. Então, nem sempre o paciente vai apresentar a mesma clínica de um outro paciente com essa mesma doença. Elas se vão apresentar, então, essas manifestações não clássicas, como as formas a seguir. Então, diante de um paciente com uma dessas formas, e eu deixei, acho que aqui, daqui a pouco a gente vai até achar mais alguma coisa,
Problemas de baixa estatura, se você vê que não é a baixa estatura de natureza endocrinológica, uma criança com anemia por deficiência de ferro, um paciente que não resolve, você está tratando certinho, você está oferecendo a ferroterapia oral, e essa paciente não melhora a anemia, ou deficiência de folato ou B12, vitamina B12, que é muito importante. Nós temos idosos com deficiência de B12 que você vai olhar, não acha a causa, não é por deficiência, não é por uso de omeprazol, de repente você tem que procurar nessa pessoa um motivo para essa desabsorção. Lembrando que é uma doença desabsortiva, então não está absorvendo a nível de ilho a vitamina B12. E isso favorece também problemas, piorando a anemia e piorando, às vezes, problemas neurológicos causados pela deficiência de vitamina B12, e a base seria a doença celíaca, porque dificultando a absorção. Então, todas essas patologias, todas essas formas daqui não são formas necessariamente relacionadas a gastro, mas aqui tem a constipação refratária, por exemplo, úlcera aftosa recorrente, todo mundo ouve falar sobre isso, pode estar relacionado. A fraqueza ou perda de peso sem causa aparente, temos que investigar. Elevação de enzimas hepáticas sem causa aparente, você pesquisa tudo e não acha a causa, tem de pensar em deficiência de doença celíaca. Então, todas essas patologias aqui, lembrar de quem trabalha na parte, os ginecologistas, como eu falei, a transglutaminase tecidual, ela está também no sincisto trofoblasta. Então, as pessoas, a mãe, ela pode ter aborto de repetição e ser causada pela doença celíaca. Seguindo, então, a terceira forma, a forma assintomática ou silenciosa, essa das formas que nós estamos discutindo seria a mais difícil. Por quê? Porque o paciente, ele tem que ser buscado. Ele, na verdade, vai estar aqui num grupo de risco. Ele não tem manifestações clínicas. Então, fica difícil também tratar um paciente que não tem queixas, né? A gente tem que pensar muito criteriosamente na hora de dar um diagnóstico, porque vai ter que tirar o glúten para a vida toda de um paciente que não tem queixas, né? Então, aqui está o grupo de risco. A gente faz a busca ativa nesses pacientes. Ela é encontrada em indivíduos aparentemente assintomáticos, identificados pela presença de fatores de risco, falaremos a seguir. Vem sendo reconhecida com maior frequência após o desenvolvimento dos marcadores sorológicos, como já falamos. E a prevalência da doença celíaca nessa população, ela é muitas vezes mais alta que na população geral. Na população geral, nós falamos 0,2 a 1%. Nessa população, por exemplo, eu vou fazer, por exemplo, nesses pacientes, olha, se eu encontro no grupo de risco, então, um paciente celíaco, eu tenho obrigação de pesquisar nos pais, mãe e pai, e nos irmãos, os pacientes de primeiro grau. Prevalência descrita, 10 a 17%. Não significa, então, que todo pai e toda mãe de celíaco tem obrigatoriamente doença celíaca, mas é um grupo de risco, então nós temos que buscar. E, às vezes, esse paciente que falava, como aquele do tipo 2, da classe atípica, em que você pesquisa depois e percebe que ele tinha, sim, algumas queixas abdominais e se adaptou também a essa situação. As doenças autoimunes, pelo fato da doença celíaca ser uma doença autoimune, as doenças autoimunes, principalmente o diabetes mellitus, tipo 1, insulino dependente, ele está associado à doença celíaca numa prevalência alta. Então, vários trabalhos, atualmente existem, o grupo de diabetes tem a tendência a pesquisar a doença celíaca em todos os pacientes com esse diagnóstico. Existem trabalhos sugerindo que os pacientes, porque quando a gente pesquisa e encontra um paciente diabetes tipo 1 e celíaco, temos que saber que esse paciente pode não ter nenhuma queixa de doença celíaca, mas pode ser que ele esteja, por exemplo, com diabetes com dificuldade para compensar. Muitas vezes esse paciente não consegue compensar o seu diabetes com insulina e, de repente, ele tem uma patologia associada. Mas tem que ter também, como eu falei, critério. Nós não podemos simplesmente achar um paciente diabético
com uma sorologia positiva, porque tem que ser feita a sorologia, nós temos que lembrar também no diabetes, especificamente falando em diabetes, que a sorologia, esse paciente como doença autoimune, ele tem um contexto de autoanticorpos. Então, de repente, o ponto de corte para esse paciente deveria ser um pouco mais alto, né? Nós não sabemos ainda qual vai ser o ponto de corte definido. Hoje a gente sabe que, por exemplo, o normal da antitransglutaminase IgA é acima, o normal seria abaixo de 7. Né? Alguns laboratórios colocam até 7. Num paciente diabetes, aqui, por exemplo, encontrar uma sorologia 8, 10, seria muito limítrofe. Então, são critérios que precisa ser acompanhado, além do endócrino, com gastropediatra, com gastroenterologista, que tenha muita experiência nessas patologias. Então, as doenças autoimunes, de uma maneira geral, pelo fato de estarem dentro do contexto da autoimunidade, pode estar associada, então, com celíaco. A síndrome de Down, Turner e Williams também, e a dermatite herpetiforme, considerada doença celíaca da pele, são os grupos de risco, então, de doença celíaca que nós devemos investigar. Dependendo, então, o que aconteceu? Em 2007, a Sociedade Brasileira de Pediatria liberou um protocolo mostrando esses 3 grupos e fazendo um fluxograma de orientações para que nós, pediatras, fizéssemos, então, facilitasse o trabalho para a gente achar mais esses pacientes. E em 2009, o Ministério da Saúde, na secretaria, que vocês veem os links, vocês podem acessar, pega esse fluxograma, pega esse protocolo da SBP, encampa esse protocolo e transforma, então, numa portaria. Essa portaria está colocada aqui e é muito interessante que seja acessada, eu coloquei aqui simplesmente algumas considerações, mas isso está no Diário Oficial, então. Essa portaria, então, do Diário Oficial, então, aprova esse protocolo para que a gente consiga pesquisar e ter condições. E nesse protocolo, então, nessa portaria, está excluída o anticorpo antigliadina da pesquisa. Então, ainda tem muitas pessoas que ainda pesquisam o anticorpo antigliadina. Faz mal? Não, não faz. Mas o antigliadina é um anticorpo muito pouco específico e muito pouco sensível. Foi o primeiro realmente pesquisado, mas depois dele já vieram bastante outros que a gente vai falar. E inclui, então, a portaria inclui nessa tabela de procedimento do SUS o anticorpo que a gente usa para pesquisar a doença celíaca, que é o anticorpo antitransglutaminase recombinante humano IgA. IgA porque existe a IgG também, mas esse aqui é mais sensível e mais específico, e a gente deixa a IgG para os casos de deficiência seletiva IgA. Essas orientações, esse fluxograma que está nesse protocolo de 2007, ele está mais atualizado aqui, nessa referência de 2012, nesse livro de gastroenterologia, e nós optamos por colocar, porque deixou um pouco menos de dúvida. Infelizmente, continua ainda alguns problemas, mas a maioria desses pacientes serão encaminhados para o gastropediatra para fazer esse exame. Então, quando nós tivermos um paciente naqueles 3 grupos que nós falamos, a doença celíaca clássica ou típica, a não clássica ou atípica ou grupo de risco, então estão com clínica, e em uso de dieta normal, usando glúten, nós não vamos nunca pedir um exame deste aqui com a dieta livre de glúten já, porque vai dar falso negativo, com certeza. Então, o paciente, para ser diagnosticado, ele estará em dieta livre. Vamos dosar, então, o antitransglutaminase IgA e, de preferência, logo a IgA sérica, porque alguns pacientes poderão ter resultado negativo, sendo positivo, seria um falso negativo, se eles tiverem deficiência de IgA. Então, diante de um paciente, eu acho que para o que a gente precisa discutir muito aqui é o seguinte: diante de um paciente com a suspeita clínica, num daqueles 3 grupos de risco, vamos dosar o antitransglutaminase IgA.
Claro, existe o anti-endomísio, antigliadina, mas antigliadina não está sendo mais feito. Mais tarde vamos falar da gliadina deamidada, mas nós ainda não fazemos de rotina. Então, esse paciente, quando chega para um pediatra ou para um clínico na unidade e tem uma suspeita importante, solicita pelo SUS, porque o SUS já tem condição de dosar, esse exame. IgA sérica sempre, lembrando eu falei do resultado, se o resultado for positivo, ou se for um resultado negativo, mas a suspeita clínica é muito alta, sim, nós vamos encaminhar para o gastropediatra. E aí, no gastro, ou gastropediatra, ou gastroenterologista de maneira geral, ele vai avaliar a realização de biópsia intestinal. Nós não vamos dar diagnóstico de doença celíaca sem a biópsia intestinal. Agora, claro que existem pacientes, por exemplo, um paciente com a plaquetopenia, eu não terei condição de fazer a biópsia intestinal, mas o gastro vai avaliar e fazer o teste, o triplo teste, como nós falamos. Se o paciente, então, continuando aqui no resultado, ele tem um resultado positivo, então transglutaminase IgA positiva e IgA normal. Nós vamos encaminhar para o gastro para fazer a realização de biópsia. Se o paciente tem uma biópsia compatível com doença celíaca, sim, dieta sem glúten, segmento sistemático, melhorou os sintomas? Sim, diagnóstico confirmado. Se o paciente, até aqui é a parte mais fácil. Se o paciente não melhora os sintomas, aqui nós vamos avaliar se ele realmente está com a dieta totalmente isenta de glúten. Não vai melhorar se ele continuar tomando acima de 20 mg dia, conforme está orientado. Na verdade, a gente sugere que o Códex Alimentar sugere até 20 ppm, 20 partes por milhão, de contaminação da dieta de glúten. Então, transgressão da dieta, ele pode não melhorar os sintomas, ser celíaco e não está melhorando, mas eu tenho que investigar outras patologias. Provavelmente já está em investigação, porque antes de eu pensar em doença celíaca, já deve ter sido pensado nas coisas mais simples, como nós já falamos, nas giardias, numa deficiência de imunidade, por exemplo. Fibrose cística também dá uma diarreia e dá uma má absorção, má digestão primeiro, mas levando a má absorção. E condições associadas à própria doença celíaca, por exemplo, supercrescimento bacteriano, alergia alimentar. Nada impede uma criança ter doença celíaca e ter alergia ao leite de vaca, ou insuficiência pancreática. Tudo bem que é muita falta de sorte eu ter, mas pode ter associação sim, apesar de ser muito mais difícil encontrar. E logo no início, ainda uma doença celíaca refratária, que nós também não é o escopo dessa apresentação. Então, diante desse paciente, nós já está, se esse paciente tem uma biópsia compatível, ok? Não compatível, então, ele tem a sorologia positiva, mas a biópsia é não compatível. Então, temos que imaginar, é falso positiva? É um pensamento, pode ser? Pode. Seguir o paciente, fazendo revisão dessa biópsia, avaliar se a lesão é focal, porque nós já falamos no início, porque a doença, ela não é contínua, ela não pega o intestino de duodeno a ilho, ela pode saltar algumas regiões. Então, dependendo se eu tive a falta de sorte de pegar uma região, uma área normal, eu posso ter, então, uma biópsia não compatível. Aí, nesse caso, avaliação de novas biópsias e, se ainda eu não consigo definir, nesse caso está indicado a dosagem do HLA DQ2 DQ8, que, infelizmente, tem pessoas, tem colegas dando diagnóstico de doença celíaca embasado somente no HLA DQ2 DQ8. Nós não podemos compactuar com este tipo de conduta, porque estas moléculas do sistema HLA, do MHC, essas moléculas, elas estão presentes em 30% a 40% da população normal. Então, nós temos que considerar muito essa situação. Mas, o HLA DQ2 DQ8 é um teste, a função dele é muito importante se ele for negativo. Né? O paciente tem uma sorologia positiva, mas a biópsia não é compatível, e o HLA é negativo, é muito pouco provável que seja doença celíaca, porque o valor preditivo negativo do HLA DQ2 DQ8 é muito alto. Preditivo negativo. Então, mas mesmo assim,
nós estamos com um paciente com a sorologia positiva, esse paciente vai ter critérios para ser acompanhado com o gastropediatra. Se esse paciente, então, ainda, já falei aqui, né, se ele não melhorou, vamos para a próxima orientação nesse... não ficou bonito aqui, né? Tá bom? Bom, se a sorologia, você pediu lá a sua transglutaminase, antitransglutaminase IgA. E o IgA normal e o antitransglutaminase negativo. Se o paciente tem uma suspeita clínica muito alta, nós vamos acompanhar da mesma forma que nós falamos anteriormente. Avaliação do gastro, realização de biópsia, é compatível a dieta sem glúten, segmento, melhorou, sim, diagnóstico confirmado. Mesmo com a sorologia negativa, porque pode ser um falso negativo. Se a suspeita clínica é muito alta. Se a suspeita clínica não é alta, avaliamos já, houve déficit de IgA? Não, o resultado é negativo. Então, o diagnóstico é pouco provável e vamos procurar condições que mimetizem a doença celíaca, né? Outros diagnósticos diferenciais. E, mesma coisa, nós já falamos, está nesse protocolo. Nós achamos interessante colocar essas orientações aqui, porque é muito simples eu falar bem assim, olha, o exame é muito suspeito e eu vou encaminhar para o gastropediatra. E vou colocar, eu já trabalhei muito tempo em ambulatório, e boto ao gastropediatra. O paciente demora, às vezes, meses para conseguir agendar essa consulta. E nós, atualmente, pelo menos no Hospital Infantil, nós estamos com 2 gastropediatras trabalhando no ambulatório e não tem condição de atender, o próximo paciente está marcado para daqui a 3 meses. Então, se eu estou com um paciente com a suspeita clínica, eu já posso começar a pensar, mas nunca tirar o glúten antes de fazer a sorologia e antes de fazer a biópsia, porque nós vamos perder o diagnóstico. Ou vamos dar um diagnóstico sem confirmação para uma pessoa que vai ter que ficar sem glúten para a vida toda. Então, na prática, repetindo, diante de um paciente com suspeita clínica, importante o critério, a suspeita clínica é fundamental, iniciar o rastreamento, que é a triagem, solicitando os marcadores sorológicos, sorologia positiva ou suspeita clínica muito forte, encaminhar ao gastro. Os marcadores sorológicos são úteis, então, para identificar os indivíduos que deverão se submeter à endoscopia e, para fazer a biópsia de intestino delgado, e para acompanhamento do paciente. Hoje, nós não acompanhamos mais o paciente com biópsias como no passado. E, dependendo do paciente, terá que fazer uma ou outra biópsia, mas o acompanhamento rotineiro do paciente celíaco é com a sorologia, né? Por exemplo, a detectar a transgressão à dieta. Se eu tiver um paciente, por exemplo, com a sorologia sempre alta, eu tenho que investigar o que está acontecendo. Então, os marcadores sorológicos que nós temos, essa referência é de 2012, aqui, por exemplo, esse gliadina deamidada. Então, nós temos, quando as pessoas às vezes falam, mas não tem mais a gliadina. Existe a gliadina, sim, mas a gliadina deamidada é muito mais específica e muito mais sensível. A gliadina eu nem coloco aqui mais, porque na verdade o SUS não deve mais estar com esse procedimento sendo feito a partir daquela portaria que nós comentamos de 2009. Então, os testes que nós temos para, de uma maneira prática, a nível de ambulatório, trabalhar é o antitransglutaminase tecidual IgA, que tem uma sensibilidade alta, uma especificidade alta, e é o teste primeira escolha. Esse teste IgA, o antiendomísio IgA, é útil se esse diagnóstico aqui for duvidoso. Por quê? Este é o melhor anticorpo que existe, tá? Ele é melhor, inclusive, do que o antitransglutaminase. Há autores que referem que sim, mas ele é extremamente difícil de ser realizado, é examinador dependente e é caro, muito caro. Então, nós deixamos esse teste, provavelmente já numa segunda visão, já no gastropediatra, se ele tiver dúvida com relação à sorologia. Se o IgA for negativo, se eu tiver uma deficiência de IgA, por exemplo, eu posso ter um falso negativo, então eu peço o antitransglutaminase IgG,
que é variável. É útil somente se eu tiver deficiência de IgA. Então, nós devemos inicialmente ao nosso ambulatório pedir este teste de triagem, que é a primeira escolha, que é o anti-TTG, é o TGT-IgA, com essa sensibilidade, mas é variável, mas ainda é a melhor que nós temos. O antipeptídeo de gliadina deamidada, IgG e também IgA, ele também é extremamente bom, mas útil somente se deficiência de IgA e crianças muito pequenas, nos bebezinhos. Esse exame ainda não se está se fazendo de rotina, eu não sei se na rede pública nós temos esse exame para fazer. Eu sei que na rede pública esse aqui existe, na rede particular também. Na prática, então, o antitransglutaminase IgA é o necessário e, geralmente, o único que a gente pede. O peptídeo gliadina deamidada, lembrar que até pouco tempo atrás ele era muito usado mais para pesquisas, mas tanto o IgG quanto o IgA também pode ser pedido. Gliadina deamidada, nada a ver com a gliadina in natura. Esse já passou pelo processamento pela transglutaminase. A transglutaminase já foi lá no glúten, na glutamina, e já transformou essa glutamina em ácido glutâmico. Já tirou uma substância que já transformou, então, essa gliadina deamidada. Então, a confirmação diagnóstica da doença celíaca, hoje ainda é a biópsia. Nós temos que ter uma imagem assim, atrofia vilositária total. Nós temos várias, esse aqui é uma histologia normal, em que a gente encontra uma cripta e uma vilosidade. Geralmente, o histopatológico normal você encontra mais ou menos 3 partes, ou 3 a 4, tamanho de uma vilosidade, está aqui, para uma cripta, geralmente 3 a 4 para 1. Então, esse aqui é uma sorologia completamente normal, e essa uma sorologia com atrofia vilositária de uma doença celíaca. Mas o diagnóstico padrão ouro é a presença de atrofia das vilosidades na biópsia, mas os graus de atrofia que nós encontramos, eles são variáveis. Claro que se eu encontrar uma biópsia dessa num paciente com um quadro clínico sugestivo e numa sorologia positiva, isso aí eu sempre falo que até mamãe. Mas não é sempre assim que nós vamos encontrar. Então, esse exame tem critérios. Eles podem ocorrer, então, graus variáveis de atrofia. Então, é importante que a gente faça a avaliação conjuntamente, clínica, sorologia e histologia. E o histopatológico tem que lembrar sempre que precisa, quando vai ser feita essa biópsia, a colocação desse material sobre na hora da coleta na biópsia é muito importante, porque se essas vilosidades ficarem mal colocadas, tortas, o histopatologista vai ter muita dificuldade de avaliar esse exame quando não tiver com esse aspecto. Então, quase concluindo quase mesmo, o único tratamento reconhecido é a exclusão total e permanente do glúten da dieta. Nós temos a Celbra e Fenacelbra, as associações, a Associação de Celíacos do Brasil e a Federação Nacional dos Celíacos do Brasil, que estão ajudando de forma maravilhosa aos médicos, aos celíacos, aos pacientes, às pessoas que precisam trabalhar com essa doença. Eles têm muita informação e ajudam muito, então nós não podemos deixar de lançar a mão dessa ferramenta, desse pessoal que está trabalhando. Com relação ainda a lembrar que esse tratamento é o único reconhecido, mas existe uma linha muito grande de estudos e de pesquisas buscando novos tratamentos, buscando, por exemplo, um trigo menos agressivo, um glúten menos imunogênico. Muita pesquisa está sendo feita, mas hoje, 2015, nós ainda trabalhamos com este conceito. O único tratamento reconhecido é a exclusão total e permanente do glúten da dieta. Apesar de sabermos que alguns pacientes podem fazer uma viragem de sua sorologia, mas isso ainda não é consenso na nossa literatura.
Considerando, então, finalmente, a confirmação diagnóstica em nosso meio ainda necessita biópsia, não estamos autorizados a suspender o glúten da dieta baseados apenas no HLA, pois até 40% da população mundial tem esse marcador. Não é mais necessário acompanhamento com biópsias seriadas, e sim com a sorologia. E temos que lembrar uma coisa muito importante que vem acontecendo muito em nosso meio. Há pacientes que têm alergia ao trigo, da mesma forma que tem alergia ao leite vaca. Tem outros com sensibilidade ao glúten. E que quando nós tiramos o glúten da dieta, esse paciente fica muito bem. Mas da mesma forma que a alergia ao leite vaca, a alergia ao trigo, ela pode ser passageira, a pessoa pode fazer viragem sorológica e não mais adiante já começar a responder bem e não ter mais alergia. Com relação à doença celíaca, ela é permanente. A sorologia é fundamental. Por exemplo, na alergia ao trigo, eu não terei os anticorpos antitransglutaminase, nem anti-endomísio, nem anti-gliadina deamidada positivos. Na doença celíaca, eu terei esses anticorpos e a histopatologia. Lembrando também que se não tratada ou se tratada mais ou menos, ela pode evoluir com complicações graves. Complicações que deram origem às pesquisas, porque o risco desses pacientes, pelo menos os pacientes com doença celíaca, a forma clássica, não tratados, pode inclusive evoluir para doença neoplásica intestinal. Além das outras doenças que nós colocamos lá nas formas, nos grupos, por exemplo, da doença assintomática. O paciente pode ter deficiência de vitamina B12, anemia que não responde ao ferro, osteopenia, osteoporose, pode ter aborto de repetição, várias patologias que são complicações da doença celíaca e que seria, se não tratada, poderia chegar nesse nível de patologias. Com relação, então, ao que eu tinha que conversar, agora eu estou à disposição se alguém precisar. Muito obrigada. É isso, Valesca. Sim, ó, deixa eu abrir minha tela aqui. Não, as pessoas estão um pouco tímidas, mas eu tenho algumas dúvidas aqui que são minhas. Em relação à doutora Vera, a transgressão da dieta, a senhora falou em 20 ppm, né? Mas na prática, o que significa isso? Por exemplo, o agente de saúde que está lá, que visita o domicílio, o enfermeiro que visita o domicílio, que tipo de orientações ele pode observar se a mãe entendeu perfeitamente qual foi a orientação dada pelo gastropediatra ou dado pelo profissional de saúde. Eu tenho dúvida, por exemplo, em relação aos utensílios. Faca que cortou o pão pode ser usada também? Tem que separar os utensílios daquela criança? Ótima pergunta. Eu vou até ler isso aqui, olha. A menor quantidade diária de glúten que causa dano à mucosa intestinal, quer dizer, chamado limiar do glúten, é 10 a 50 miligramas dia. Vamos considerar isso em termos de um pão. Para ter uma ideia, uma fatia de pão de 25 gramas é o quê? Uma fatia, né? Um pãozinho de 50 gramas, uma fatia de 25 gramas, contém 1,6 grama de glúten. Então, o glúten, até a contaminação do glúten, isso que você falou com relação àquela faca que foi contaminada, que cortou o pão, aquela faca tem contaminação de glúten e com certeza tem mais do que 10 miligramas. Você tem uma ideia, 25 gramas de um pãozinho, 25 gramas, então, você pega um pão e corta ele na metade, tem 25 gramas, 1,6 grama de glúten.
E o mínimo para não causar dano é 10 a 50 miligramas. Então, a orientação é o seguinte: toda pessoa que tem o celíaco em casa, ela precisa aprender a ler todas as bulas de remédios, que existem remédios que têm trigo na formulação. Ela precisa ler todas as os rótulos das comidas. A pessoa, quando eu falei da Acelbra e da Fenacelbra, eles têm essa orientação. Seria interessante, inclusive, que quem trabalha com celíaco pudesse se associar a essa federação. Aqui no estado nós temos a ACELES, que é a Associação de Celíacos do Espírito Santo. Mas, atualmente, eu não sei quem é que está realmente à frente da ACELES. Mas a pessoa, quanto mais perguntar, quanto mais dúvidas ela puder tirar com relação a essa contaminação, porque realmente é contaminação. Por exemplo, a aveia, como a gente citou. Hoje, os textos mais novos não falam sobre aveia, falam que é trigo, centeio e cevada. Então, cerveja está fora, não é? Claro que existe cerveja sem trigo, mas deve ser mais cara. Mas eu estava brincando com relação à cerveja por causa da cevada, né? Mas com relação à aveia, a aveia pelo menos que eu saiba, que a gente tem aqui no Brasil, ela ainda está contaminada na hora da sua produção, pode ser contaminada. Então, seria interessante evitar também. Apesar dos textos novos não falarem da aveia, nós temos que saber se está havendo essa contaminação, e às vezes a pessoa não melhora, a sorologia não melhora, e nós não sabemos exatamente por quê. Pode-se pensar nisso também. Mas esse pozinho, por exemplo, a pessoa que tem doença celíaca em contato com a outra irmã que está lá comendo pãozinho, né? Tem gente que o batom, tem batom que tem trigo pode ter glúten na sua composição. Então, há pessoas que têm problemas. Então, nós temos, é uma doença que, vou botar assim, a história natural dessa doença. A história natural, ela começa, você precisa comer o glúten, precisa entrar em contato, você vai ter um tempo, que nós não sabemos exatamente qual, que é um tempo em que vai se começar a ter a produção dos autoanticorpos. Quando você tem, então, a produção de autoanticorpos, eles vão se voltar contra o tecido, contra o intestino, geralmente vamos botar falando em relação à mucosa intestinal, e quanto tempo depois, nós não sabemos quanto tempo esse paciente vai ficar em contato com o glúten até desenvolver essa sorologia. E desenvolvendo a sorologia, nós não sabemos quanto tempo ele vai apresentar a doença. Então, quando se dá um diagnóstico da doença celíaca, nós temos que ter critério, porque qualquer contaminação nesse nível pode favorecer a autoimunidade. Porque a doença autoimune, ela não depende de eu comer 1 grama ou eu comer 1 quilo. Ela vai depender da minha resposta àquele antígeno, né? Então, não sei se eu... sim, sim. Respondeu bem. Diminuir a quantidade, ou, por exemplo, na doença com uma história familiar, introduzir mais tardiamente, depois de 1 ano ou 2 anos, né, não introduzir ao lactente o trigo, isso faria alguma diferença? Com os conhecimentos atuais, eu acho que não faria diferença, porque desde que a pessoa tenha predisposição, no momento que ela entrar em contato com o glúten, é o que eu te falei, ela não vai ter, não sei que tempo ela vai apresentar, mas ela pode apresentar. Obviamente que não é 100%, no caso do gêmeo monozigótico, muito provavelmente essa criança vai apresentar mais adiante. E eu não sei se tirar
o glúten, porque você suspender o glúten desse paciente, você até conseguiria até 2 anos, mas ele, na medida que ele começa a ir para a creche, na medida que ele começa a entrar em contato com outras situações, ele vai, querendo ou não, entrar em contato com o glúten. Nós temos que, na verdade, fazer, em termos de pesquisa, de achar um glúten menos agressivo, mas essas pesquisas ainda estão em andamento. Com relação à introdução tardia de alimentos, tem que lembrar dos alimentos, de uma maneira geral, a pediatria orienta o seguinte: até 6 meses, aleitamento materno é exclusivo, né? A introdução da alimentação complementar entre 4 e 6 meses. Então, com relação ao glúten, é o único alimento que eu posso entrar depois de 6 meses. Mas que não vai acontecer assim, não vai mudar, pelo menos as pesquisas, os textos mais novos falam isso, não vai mudar se essa criança vai ter doença celíaca ou não, se eu introduzir mais tardiamente. Mas eu ainda sou da linha, eu ainda acredito que isso já é minha opinião de quem já viu muito paciente celíaco e já vi muita criança com desnutrição grave. O trigo, o pão, ele não é uma proteína que vai fazer falta se a criança não entrar em contato. Da mesma forma que a Coca-Cola. Se pudesse, o biscoito, se pudesse não entrar, a minha opinião é essa, não é a opinião da maioria dos autores, não é essa, mas eu como pediatra que já vi essa quantidade de paciente que eu estou te falando, se a gente tem um irmão celíaco, eu oriento e acho que eu vou fazer isso ainda durante muito tempo, que essa criança entre em contato com glúten o mais tardiamente possível. Se ele puder depois de 1 ano, depois de 2 anos, melhor ainda. Agora, se puder. Agora, a doença vai acontecer nesse paciente? Vai depender muito do que está da sua predisposição e de outros. Não é só a predisposição genética e não é só o glúten que vão falar qual o paciente que vai ter doença celíaca. Isso ainda tem pesquisa, por exemplo, não se sabe o que, além do glúten que nós sabemos, além do HLA, lá, né, que estão lá no cromossomo 6, nós não sabemos o que faz haver essa perda de tolerância ao glúten. Nós não sabemos. Então, se a gente puder manter o aleitamento materno exclusivo até 6 meses, se a mãe conseguir, porque nós sabemos que a mãe que trabalha fora não tem essa condição, mas 4 meses, então, de 4 meses, não entrar nem precocemente com a dieta complementar, nem tardiamente. Então, a janela para entrar com dieta complementar, como a gente estava falando, entre 4 meses e 6 meses. Mais tardiamente, não vai mudar em nada com relação a leite de vaca, relação a ovo, a criança tem alergia. Mas com relação a glúten, eu acho que a gente pode entrar mais tardiamente, sim, se a criança, se tem um irmão ou se tem uma história familiar muito positiva. Respondi? Muito bem respondida. Obrigada. Acho que tem mais gente digitando aqui a pergunta, mas eu vou fazer mais uma pergunta. Sim. Sim, a atrofia velocitária pura. Eu acho que meu microfone está desligado. O seu, você não perguntou, né? Meu microfone estava desligado. Eu perguntei se um paciente com uma endoscopia e uma biópsia, apenas a atrofia velocitária é suficiente para dar o diagnóstico, ou eu preciso ter a antitransglutaminase ou já sérica positiva? Uhum. Essa é uma pergunta também boa, porque a atrofia velocitária pura,
existem os critérios, né, que nós não colocamos aqui, porque ia ficar muito grande essa aula, mas os critérios de Marsh, que ele anotou esses critérios de 1 a 3, tem gente que bota 1 a 4, 3A e 3B, e que esses critérios, eles começam, por exemplo, com um pouquinho de linfocitose intraepitelial, depois linfocitose intraepitelial com um pouquinho de atrofia vilositária, atrofia vilositária mais importante, sempre com os anteriores, mas aumentando até o nível de atrofia vilositária total, hiperplasia de criptas, como eu coloquei, como vocês viram lá naquela foto, e aí, no final, às vezes, quando o paciente tem uma doença celíaca não responsiva a tratamento, esse paciente tem atrofia vilositária total e nem mais, aí ele tem uma desnutrição tão grave que nem mais hiperplasia de criptas, hipertrofia e hiperplasia nós vamos encontrar. Mas, no contexto geral, para outras patologias, como eu já falei, por exemplo, a giardíase, outras patologias podem dar atrofia vilositária. Não só a doença celíaca. Então, é muito importante que, num contexto de clínica suspeita, sorologia. Então, a sorologia, como eu te coloquei, existe a antitransglutaminase IgA, que pode dar um falso negativo, sim, falso negativo, mas aí eu vou investigar, tem deficiência de IgA? Não, não tem. Então, eu vou investigar outras situações. Mas se eu tenho uma clínica sugestiva, uma sorologia negativa, aí na dúvida eu faço um HLA, é caro, mas eu vou, esse HLA é negativo, esse paciente tem atrofia vilositária de outra causa, muito provavelmente não é doença celíaca, mas esses são pacientes que vão ser acompanhados com muito critério, como eu já falei, e não serão simplesmente, está negativo, vou deixar você solto, vai acompanhar com gastro, e aí, num momento, pode ser que nesse período a sorologia seja negativa e posteriormente se positive? Pode ser, mas a história natural, o que acontece, o que a gente vê é sorologia positiva, agressão à mucosa, doença, complicações. Então, a gente segue um passo, né? Passo a passo, ok? Por isso também lembrar, eu não posso deixar de falar isso. É muito difícil quando chega um paciente para a gente, por exemplo, falando assim, eu tenho doença celíaca, e não fez biópsia, e não fez sorologia, e já está sem o glúten na dieta. Esse paciente é um desastre na mão do médico, da pessoa que vai receber. Por quê? Porque ele não tem um diagnóstico confirmado, e ele está com uma dieta que vão botar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que voltar com a dieta para essa criança, para esse paciente, esperar um tempo mínimo de 1 mês em uso de dieta, correndo o risco desse paciente, nós não sabemos quanto tempo eu preciso que aquela agressão exista sobre a mucosa para que venha acontecer a clínica de novo desse paciente. E essa mãe, ela não vai aceitar que eu volte e essa criança fique doente. Então, o que a gente pede, se eu pudesse deixar alguma coisa, uma solicitação para esse estudo que nós estamos fazendo aqui, não dar diagnóstico de doença celíaca sem uma sorologia e biópsia. Às vezes, eu tenho uma sorologia negativa e um quadro muito clássico, então nós temos que voltar lá naquele slide em que a sorologia foi negativa, a clínica é muito suspeita e eu tenho que tirar e chegar aqui embaixo e a criança resolveu, vai ficar com esse diagnóstico. Mas essa não é a maioria das situações. Olha, muito interessante, muito bem respondida a pergunta, muito interessante. A Amy Slade aqui também está dizendo, agradecendo e dizendo que a webconferência foi muito interessante. Nós agradecemos a todos a presença, agradecemos principalmente a doutora Vera aqui, que nos prestigiou. Eu deixei meu e-mail.
qualquer coisa, quem quiser pode se comunicar. Ótimo. Né? A gente tem o outro canal, que são as nossas as nossas... Oh, meu Deus do céu. Teleconsultorias. Olha, eu tô falando do meu trabalho e deu um branco, né? São as nossas teleconsultorias que vocês podem estar acessando a plataforma e fazendo perguntas sobre o assunto. A gente vai estar respondendo. A gente também tem esse contato com a doutora Ademilde, que também está se disponibilizando a doutora Vera, a doutora Vera, que está se disponibilizando a nos ajudar também a sanar essas dúvidas. Nós queremos dizer que, dentro em breve, essa webconferência vai estar disponível na nossa plataforma. Isso. A Ademilde aqui também está falando que foi muito legal a sua apresentação, doutora Vera. Fico muito feliz se eu puder contribuir de alguma forma. Eu acho que agora que eu estou 100% aposentada, eu posso trabalhar mais nesse... E também lembrar o seguinte, que seria inclusive interessante, assim, a nível de saúde mesmo, de ambulatórios, que existissem, né, cursos de capacitação para continuar falando dessa doença, porque há pouco tempo, acho que foi, não tem tão pouco tempo assim, em 2008, na Bahia, teve um curso Nestlé que mostrou, foi feita uma pesquisa com relação à doença celíaca para todos os médicos, acho que foram pediatras, né, o curso Nestlé, e mostrou esse trabalho, foi liberado acho que em 2011, menos de 50% das pessoas que responderam assim satisfatoriamente. Porque não tem o contato direto. Às vezes uma pessoa tem um paciente num ambulatório, o outro tem outro. Então fica tão... as crianças, ou no caso, as pessoas ficam longe, então, isoladas. Outra coisa interessante também é não deixar de acessar. Quem puder, né, trabalhando com paciente celíaco, tem que estar em contato com as federações, com a Federação de Celíacos, com associações de celíacos, porque as orientações, eles têm lá, eles tiram dúvidas, tem tabelas com todas, praticamente, com as dietas que são liberadas ou que são proibidas, né? Inclusive lá na Celbra, eles colocam que a aveia é proibida para o celíaco. Então, lá eu estava lembrando isso agora com relação à aveia. Eles colocam lá alimentos permitidos e proibidos. A aveia está como proibida. E eles têm lá, por exemplo, a Nestlé, a Kibon, sei lá, todo mundo que vende coisa para criança, eles dão as listas de dietas que contém e que não contém glúten. Então, a gente não pode deixar de se beneficiar disso, né? Okay? Então, qual para o pessoal estar pesquisando? FenaCelbra. 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 Está no link. Eles dizem que eles não conseguem voltar. Aqui, a gente volta? Volta, você pode voltar, que aí já deixa para eles estarem... Passou aqui. Olha só. FenaCelbra, Federação Nacional das Associações de Doença Celíaca do Brasil.com.br. FenaCelbra.com.br. Não, aí é org. Essa é a Celbra. Né? Isso aí. Essa é a Celbra e a FenaCelbra. Então, a gente acha tudo que vocês quiserem. As perguntas que eu não consegui responder aqui, vocês podem ter acesso também nesses lugares. É claro que a gente continua pedindo não fazer diagnóstico de celíaco sem, no mínimo, a sorologia com a orientação do gastro. Porque depois que você tira o glúten de um paciente, e ele pode melhorar, já falei, vou repetir, por ser intolerante ou alérgico ao glúten ou ao trigo, e você dá um diagnóstico de doença celíaca nesse paciente, é um perigo, né? Fazer isso assim, tá bom? Eu acho que está certo isso. Quero dizer que o pessoal de Marechal Floriano é muito bem-vindo lá na unidade de
Araguaia. Aparentemente é a primeira webconferência deles, né? A Ademilde está dizendo aqui que é a primeira webconferência, está ali a Ademilde e a Jocilene. Então, sejam muito bem-vindos, estamos aqui felizes. Outra pessoa também disse aqui, que foi a Jeane. A Jeane também, de Ponto Belo, disse que também na unidade de saúde, agora que ela instalou o programa no computador, né, mas apesar de que a Jeane já tenha acompanhado a gente aqui, né, mas lá nessa unidade nova também, então, sejam bem-vindos também, todos vocês. Nós agradecemos a todos a presença, agradeço novamente a doutora Vera, muito agradeço e fico muito orgulhosa de estar participando desse tipo de compromisso com o pediatra, com o médico, com o enfermeiro, com o técnico que trabalha com criança com doença celíaca ou com paciente adulto, que seja, mas eu acho que a gente tem que pensar. Pensar faz toda a diferença. E eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada.